Olá, tudo bom? Eu espero que sim. A gente sabe que na palavra de Deus tem muitos acontecimento que houve no tempo de Jesus, muito lindo, né? Mas assim, tem um dos milagres que Jesus fez aqui, que eu acho que foi um dos milagres mais, assim, naquela época, mais poderoso, porque é um milagre que vem falando sobre a respeito do poder de Jesus sobre a morte. Que é a história de Lázaro, que se encontra no livro de João, capítulo 11. Eu vou ler só algum versículo em parte, só porque é muito grande. Está falando aqui, a ressurreição de Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Eu li o versículo 6 do capítulo 11. Agora o 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram a pedra. Então Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, em alta voz disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora, todo enfaixado, porque ele estava morto. Quando Jesus chamou ele ressuscitou, e aí ele pediu para que tirasse todas as faixas que estavam em volta nele. Essa história, igual eu falei para vocês, ela é um dos milagres mais significativos realizado por Jesus, porque ela demonstra o poder que Jesus tem sobre a morte. Que nem a morte, nem na época, nem a morte poderia vencer Jesus, porque ele tinha um poder até sobre a morte. O interessante dessa história é que quando Jesus sabe que Lázaro fica doente, ele se demora ainda 2 dias aonde ele estava, no qual talvez nem as irmãs dele entenderam, porque tipo assim, as irmãs de Lázaro que eu tô falando, porque assim, tinham mandado avisar para Jesus que Lázaro estava doente, que Marta, Maria e Lázaro, eles eram um amigo muito assim próximo de Jesus. Jesus amava se hospedar na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Jesus sabia, ele foi avisado que Lázaro estava doente. E Jesus ainda demorou 2 dias. E pode ser que passou na cabeça das irmãs, mas por que Jesus não veio logo a partir do momento que Lázaro morreu? E aí Lázaro veio a falecer, morrer. Aí Jesus volta e quando Marta sabe que Jesus está em Betânia, ela vai correndo ao encontro de Jesus chorando e fala para Jesus: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Sabe o que Jesus fala para ela? Maria, não temas. Eu disse que sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E Marta disse: Eu sei, Senhor, que meu irmão vai viver no último dia, quando o Senhor voltar. Nisso ela estava dizendo sobre a ressurreição dos mortos. Mas Jesus estava querendo dizer para ela naquele momento: Marta, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. O teu sofrimento acabou, eu estou aqui agora para acordar teu irmão. Mas Marta, ela não entendeu naquele momento. Então ele pediu para que mostrasse onde Lázaro tinha sido enterrado. Chegando lá, ele pediu para que removesse a pedra. E aí Marta disse de novo: Mas Senhor, faz 4 dias que está morto, ele está cheirando mal. E aí Jesus levanta as mãos para o céu, ora para o pai dele, e de repente ele fala bem alto: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E aí ele pede para desenfaixar ele, porque ele estava enfaixado por ter sido enterrado, né? Eles enrolavam a pessoa que tinha morrido naquela época e colocavam em cima da pedra, que era o túmulo, e fechava a gruta. E aí Lázaro saiu para fora. Muitos ali, na hora que viu removendo a pedra, saíram de perto, ficaram assustados, que imaginaram assim: poxa, ele está morto há 4 dias, imagina o cheiro. E aí
para alegria de Marta e Maria, ela vê o irmão dela novamente ressurgindo, né? Na verdade, dos mortos, né? Porque estava morto. Então, essa história traz para a gente assim, algo muito assim interessante, porque assim, o poder que Jesus tem na vida da gente, né? Das pessoas. Marta e Maria, ela nem imaginava que Jesus iria ressuscitar Lázaro naquele momento. Ela sabia sim que o irmão dela ia ser ressuscitado, mas que seria quando Jesus voltasse. E para surpresa dela, Jesus estava o tempo todo falando para ela: Marta, eu sou a ressurreição, eu estou aqui, eu vou ressuscitar seu irmão. Só que ela não entendia o que Jesus falava. E aí Jesus pegou e mostrou para ela que ele era a própria ressurreição. Jesus era a própria vida, era a própria ressurreição, e ele estava lá naquele momento, e era naquele momento que ele queria ressuscitar Lázaro, não era quando ele voltasse. Ele queria que Lázaro ficasse mais um pouquinho com as suas irmãs e queria mostrar para todos lá o poder que ele tem sobre a morte também, né? E o que eu trago hoje de mensagem para nós, para cada um de nós? Que Jesus, ele tem o poder, o domínio sobre tudo nessa vida, sobre a doença, sobre o desemprego, sobre um lar desfeito, sobre pessoas que estão acamadas, sobre o câncer, sobre um monte de coisas que nós passamos neste mundo. Jesus, ele tem o poder, ele tem o domínio de tudo, ele tem tudo sobre suas mãos. Naquele momento, Marta, ela estava tão triste, mas ela estava tão assim cega de tristeza, que ela não viu que Jesus falou que ele ia, ela não conseguiu perceber naquele momento, tipo assim, nossa, Jesus está aqui agora, ele vai ressuscitar meu irmão. Não, naquele momento ela só pensava assim, meu irmão estaria vivo se o Senhor estivesse aqui. Aí o Senhor tinha curado ele não tinha morrido. Mas ela não imaginava que Jesus, quando chegou lá, Jesus estava falando para ela assim, agora eu cheguei, agora eu sou o problema, eu sou a solução para os seus problemas. Eu estou aqui e vou ressuscitar seu irmão agora. Então ela não, tipo assim, ela não entendeu. Aí, mas assim, o que eu quero trazer para a gente hoje, que Jesus, ele é a solução para todos os nossos problemas. Só Jesus é a solução. E ele quer ressuscitar o que está morto na nossa vida. Muitas vezes a nossa fé está morta. Muitas vezes a gente está assim mais morto do que vivo espiritualmente, fisicamente também, né? Tanto problema de saúde, doenças, enfermidade, pessoas aí doentes, pessoas com vários tipos de enfermidade. Mas o que eu quero falar hoje para mim e para vocês, Jesus, ele é a solução de todos os nossos problemas. Jesus, ele quer ressuscitar qualquer coisa, qualquer problema que está acontecendo com você na sua vida. Jesus, ele quer ressuscitar o seu lar, ele quer restaurar o seu filho que talvez está nas drogas, na bebida. Ele quer restaurar a sua vida física, a sua vida espiritual. Ele quer ressuscitar aquilo que está morrendo. Como eu falei, muitas vezes a gente espiritualmente a gente já está morto e a gente está só pedindo a Deus, Senhor, socorre, me socorre, porque eu quero estar no céu, eu não quero ficar nesse mundo. E muitas vezes a nossa fé está muito fraca, então a gente às vezes está morto espiritualmente. E Deus, ele quer nos ressuscitar, ele quer ressuscitar a nossa vida, ele quer trazer novamente vida para a gente. E que nós possamos, nesse momento, pedir para Deus, Senhor, ressuscita aquilo que está morto em mim, ou aquilo que está morrendo. Que nós possamos realmente meditar bem nessa passagem que Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, assim, Jesus, ele é a solução de todos os nossos problemas. E mesmo aqueles que um dia morreram, aquelas pessoas queridas, aqueles entes queridos que a gente perderam na morte aqui nesse mundo, Jesus, ele está falando assim, eu vou ressuscitar no último dia. Eu gravei um vídeo que eu falei assim, que o cemitério hoje é um lugar triste, mas o dia que Jesus voltar, ele será um lugar muito feliz, porque aqueles que morreram em Jesus Cristo, eles vão ressuscitar. Que a gente possamos nos agarrar a essa promessa de Deus e que possamos hoje pedir para Deus, Senhor, que estiver morto dentro da gente, na nossa vida, ressuscita. E Jesus, ele vai ressuscitar. E se a gente tiver com a nossa fé morta também, ele também pode ressuscitar a nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos cada dia nos apegar com Jesus Cristo, porque ele é a única solução para todos os problemas da humanidade. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã. Amém.